Atenção, galera geográfica! Além de estar girando mais lentamente, o núcleo da Terra também teria invertido seu sentido de rotação. O que está acontecendo com o núcleo da Terra? Ele vai parar? Se ele parar, quais as consequências para a humanidade? Vem comigo para a gente tentar entender o que está acontecendo neste momento com o núcleo da Terra, que está deixando muita gente preocupada. Olá pessoal, meu nome é Roger Daltri, sou professor de Geografia e semanalmente trazemos aqui no canal conteúdos ligados à ciência geográfica. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aí no canal para acompanhar a relação da geografia com o seu dia a dia. Recentemente eu trouxe aqui uma publicação da revista Nature de um artigo feito a partir de dados de terremotos realizados por Yi Yang e Xiaodong Song, sismólogos da Universidade de Pequim, que trouxeram a informação de que o núcleo da Terra freou, ou seja, ele está girando mais lentamente. Só para deixar claro, pessoal, ele não parou como alguns pensam. As consequências podem ser inúmeras. Para se ter uma ideia, essa freada, se assim podemos dizer, pode afetar a duração dos dias, alterar o nível do mar, a temperatura global. O artigo publicado na Nature explica que, na verdade, o núcleo costumava girar mais rápido do que a Terra em si, e em algum momento das últimas décadas, possivelmente em 2009, teria passado a acompanhar o movimento natural do planeta. A descoberta implicaria em mudanças nos campos gravitacionais e magnéticos da Terra e poderia ter consequências geofísicas mais amplas, como a alteração na duração de um dia completo em algumas frações de segundo. Contudo, outras mudanças também puderam ser sentidas. O núcleo da Terra, uma esfera quente do tamanho de Plutão, teria também invertido o sentido de sua rotação, segundo o estudo publicado na última segunda-feira, dia 23 de janeiro. Esse planeta dentro do planeta, a cerca de 5.000 quilômetros da superfície, constituído essencialmente de ferro, parou de rodar na direção que girava e estaria, no momento, fazendo um movimento para o lado contrário, sugere o estudo divulgado pela Nature. O mecanismo exato de rotação dessa esfera livre de movimento, uma vez que flutua no líquido do núcleo externo, permanece difícil de decifrar. O pouco que se sabe até agora é baseado em análises das ondas sísmicas provocadas por terremotos quando passam pelo centro da Terra. Ao analisar os dados das ondas sísmicas nas últimas 6 décadas, Xiaodong Song e Yi Yang, da Universidade de Pequim, concluíram que a rotação do núcleo quase parou por volta de 2009 e depois girou na direção oposta. Eles acreditam que o núcleo central está em relação à superfície da Terra, girando em uma direção e depois na outra, como um balanço. De acordo com os pesquisadores, um ciclo completo desse movimento dura em torno de 7 décadas, o que significa que muda de direção aproximadamente a cada 35 anos. A última mudança de rotação, anterior a essa de 2009, aconteceu no início dos anos 1970 e a próxima ocorrerá em meados da década de 2040, completando seu ciclo, segundo os cientistas chineses. Esse movimento se ajusta aproximadamente às mudanças na duração do dia, variações mínimas no tempo exato que a Terra precisa para efetuar a rotação em seu próprio eixo. Até hoje existem poucas indicações sobre a influência dessa rotação na superfície terrestre diretamente. No entanto, os dois autores garantem estar convencidos de que existem ligações físicas entre todas as camadas que compõem a Terra. Isso porque a duração de um dia está diretamente ligada ao movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 23 horas, 53 minutos, 4 segundos e 9 décimos de segundo. E caso confirmada a mudança na forma como o núcleo gira, isso poderia estar impactando no movimento de rotação em si e, consequentemente, na duração de um dia. Outras possíveis alterações, como já falado, seriam em relação ao nível do mar e à temperatura do planeta. De qualquer forma, os potenciais impactos precisam de mais tempo para serem devidamente avaliados. De acordo com a publicação, os resultados da pesquisa podem ajudar a desvendar alguns mistérios, como o papel que o núcleo interno desempenha na manutenção do campo magnético do planeta. Mas galera, o que aconteceria se o núcleo de fato parasse? O núcleo da Terra é uma esfera de ferro que fica a 5.000 km de profundidade e tem cerca de 7.000 km de largura. Ele é composto por 2 camadas, um núcleo interno, que é um centro sólido feito principalmente de níquel e ferro, e o núcleo externo, que é uma casca composta de ferro líquido e outros elementos. O núcleo externo separa o núcleo interno de 2.400 km de largura do restante do planeta. Era esse isolamento que permitia que o núcleo interno pudesse rodar em um ritmo próprio. O núcleo interno é extremamente quente e causa correntes no núcleo externo,
O movimento constante no núcleo externo é a fonte da magnetosfera, ou campo eletromagnético. A magnetosfera nos ajuda a se proteger da radiação cósmica e dos ventos solares. Alguma radiação cósmica chega para nós, mas em quantidades bem pequenas. Se o núcleo parasse de fato, o efeito dínamo, responsável por produzir o campo magnético da Terra, iria simplesmente acabar, bem como o campo magnético terrestre. Como consequência, os ventos solares não seriam defletidos e atingiriam em cheio a face iluminada da Terra, varrendo pouco a pouco as partículas da nossa atmosfera. Uma quantidade maior de radiação entraria em nosso planeta, podendo, por exemplo, aumentar alguns tipos de casos de câncer. Contudo, a atmosfera é a nossa principal fonte de proteção contra todas as formas de radiação, e não necessariamente a magnetosfera. A magnetosfera, junto com a atmosfera, auxiliam na criação das condições para a vida na Terra. A perda da magnetosfera gera, sim, preocupações, pois a longo prazo, coisa de milhões ou até bilhões de anos, nosso destino poderia ser o mesmo do planeta Marte, tendo sua atmosfera varrida pelos ventos solares. Lembrando que Marte já foi muito parecido com o planeta Terra, em um passado bem distante, mas perdeu sua magnetosfera e sua atmosfera começou a se desfazer até chegar ao que temos hoje. Galera, é claro que é um estudo que ainda carece de maior aprofundamento, muita coisa ainda está em fase de pesquisa, mas a sua publicação já acende um importante alerta sobre as consequências que isso pode ocasionar para a nossa humanidade. Vamos ficar atento aí. Deixe aí nos comentários o que você sabe sobre o núcleo da Terra, suas dúvidas, o que você conhece sobre a magnetosfera, sobre as camadas internas do nosso planeta e o que elas representam para você. Aproveite para se inscrever se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Daqui a pouco eu volto com mais Geografia em Pauta para você. Obrigado e até a próxima. Fui!